No meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada, eu apresentei um argumento com o objetivo de demonstrar que a lei de propriedade privada é a única lei válida e que, portanto, uma sociedade que queira funcionar baseado numa lei válida, numa lei justa, deve funcionar de acordo com a lei de propriedade privada. Ela é também a base do libertarianismo ou do anarcocapitalismo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa lei e sobre esse argumento que eu apresentei no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada e responder uma crítica a esse argumento, que é a seguinte: várias pessoas já me fizeram essa crítica, onde elas dizem que, já que o meu argumento pressupõe que a lei deve ser capaz de eliminar todos os conflitos, então isso faz com que a lei esteja subordinada a uma consequência e, portanto, ela seria uma lei consequencialista, porque se eu parto da premissa de que a lei deve alcançar uma certa consequência, então eu vou basear essa lei na capacidade que ela tem de alcançar aquela consequência. Isso é consequencialismo, assim como o utilitarismo. Se você propuser uma lei utilitarista, você está propondo uma lei que vai trazer a maior utilidade possível. Então, de maneira análoga, eu estaria propondo uma lei que vai eliminar todos os conflitos. Se eu proponho uma lei que vai eliminar todos os conflitos, isso seria consequencialismo, assim como o utilitarismo, só mudando a consequência, e, portanto, seria uma lei contingente, uma lei definida a posteriori, definida pela capacidade que ela tem de alcançar uma certa consequência, e não a priori, não pela própria regra ser válida, pela sua própria estrutura a priori, mas sim pelas consequências que ela vai alcançar. E se isso fosse verdade, a minha lei perderia o seu status a priori, o seu status apodítico, e eu não poderia afirmar que ela é uma lei válida se nós encontrássemos uma outra lei que tivesse uma maior capacidade de eliminar conflitos e nós fizéssemos experimentos ou pesquisas e ela eliminasse mais conflitos, então nós teríamos que adotar uma outra lei, já que o que importa são as consequências. Então eu vou responder essa objeção. Primeiramente, para quem não sabe, eu chamo a minha lei, ou o meu argumento que eu uso para deduzir a lei, ou a fundamentação filosófica que eu uso para deduzir a lei, que é o argumento, eu chamo isso de uma lei jus-racionalista. O que isso quer dizer? Jus-racionalista significa uma lei baseada na razão. E como ela é baseada na razão? Ela é baseada na razão porque ela pega o próprio conceito de lei. O que eu faço no meu argumento não necessariamente é a mesma coisa que o argumento do Hoppe e não necessariamente é a mesma coisa que o argumento do Murray Rothbard. Mas o meu argumento pega o próprio conceito de lei. Lei é uma forma de restringir as ações dos indivíduos em sociedade. Simplesmente por esse conceito, eu já posso deduzir que a única lei válida seria a lei de propriedade privada, e eu fiz essa dedução no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. Agora, essa objeção que diz que eliminar conflitos seria uma consequência e, portanto, uma lei baseada na eliminação de conflitos seria consequencialista, está errada, porque o meu argumento é uma espécie de argumento transcendental. O que é transcendental? Na filosofia, e essa palavra vem de Kant, significa a condição da possibilidade. Qual é a condição da possibilidade de uma lei? Então, a condição da possibilidade de uma lei é eliminar conflitos, porque se uma lei não eliminar todos os conflitos, ela não é capaz de determinar quais ações são permitidas e quais ações são proibidas, porque essas ações vão entrar em conflito. Uma vai anular a outra e, portanto, você terá uma contradição e essa lei será inválida. Portanto, a condição de possibilidade de uma lei é a eliminação de conflitos e não o objetivo da lei. Não é que a lei tenha o objetivo de eliminar conflitos. Nós precisamos fazer alguma coisa para eliminar os conflitos. Já sei, vamos fazer uma lei. Não, não é isso. Não é que, bom, nós temos que fazer alguma lei com algum objetivo. Ah, já sei, eu acho que eu prefiro o objetivo de eliminar conflitos. Eu podia ter outro objetivo. O objetivo de aumentar a riqueza, o objetivo de aumentar o bem-estar, o objetivo de fazer a humanidade sobreviver, o objetivo de fazer a humanidade se reproduzir, mas, por acaso, eu decidi que o objetivo vai ser eliminar conflitos. Não, não é isso.
A eliminação de conflitos é um elemento transcendental da lei e não um imperativo hipotético, ou seja, um objetivo. A lei existe para fazer esse objetivo, não é isso. Se eu quero restringir as ações dos indivíduos em sociedade, se eu quero determinar que certas ações são permitidas, certas ações são proibidas, o que é necessariamente qualquer lei vai fazer isso. Se eu quero fazer isso de uma forma que não seja contraditória, ou seja, de uma forma que não seja falsa, porque qualquer proposição contraditória é falsa, eu necessariamente preciso que essa lei elimine os conflitos entre indivíduos. Eu necessariamente preciso que, caso todos os indivíduos sigam essa lei, as ações deles não entrem em conflito. Isso é uma necessidade para a existência da própria lei. E negar essa necessidade significa negar a existência de uma lei válida, o que é, na prática, no fundo, aceitar a ausência de lei, ou a lei da selva, a lei da força, a lei dos animais, que é a ausência de lei. Basicamente, a ausência de lei. A partir do momento que nós, como seres da nossa espécie humana, temos a capacidade de usar a linguagem, temos a capacidade de expressar ideias, proposições, como, por exemplo, certa ação é permitida, certa ação é proibida. Você precisa ter linguagem para ser capaz de fazer isso. Somente seres com linguagem podem criar leis ou podem seguir leis. A partir do momento que o ser humano age com base em permissões e proibições e determina certas permissões e proibições de ações em sociedade, ele necessariamente precisa aceitar a lei de propriedade privada para que ele elimine os conflitos e para que essas proibições e permissões sejam válidas, ao contrário de permissões e proibições arbitrárias que não possuem um fundamento. O único fundamento válido de uma lei, independentemente do porquê você quer seguir essa lei, se você quiser que ela seja válida, o único fundamento válido é a eliminação de conflitos, e para eliminar conflitos, você precisa determinar o usuário legítimo de recursos escassos, porque se dois usuários quiserem usar o mesmo recurso escasso, é aí que surge o conflito. Eu expliquei isso no meu vídeo deduzindo a lei de propriedade. Resumidamente, para uma lei ser válida, ela precisa eliminar conflitos. Isso é transcendental, isso não é uma consequência, isso não é um objetivo, isso é transcendental do próprio conceito de lei, e por isso essa lei é jusracionalista, ela é deduzida pela razão, ela não se baseia em consequências, não se baseia em objetivos, ela não é consequencialista. Os conflitos existem por causa da escassez. E para resolver conflitos por causa da escassez, você precisa determinar o usuário legítimo de cada recurso escasso, para que dois usuários não entrem em conflito pelo uso do mesmo recurso escasso. A esse direito exclusivo de uso sobre recurso escasso, nós damos o nome de propriedade. A esse usuário exclusivo, nós damos o nome de proprietário. Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a dúvida. Eu espero que quem estivesse achando que a lei de propriedade pode ser consequencialista porque ela quer eliminar conflitos, espero que tenha esclarecido. A eliminação de conflitos não é um objetivo, ela é uma condição da possibilidade da lei. E por isso a lei jusracionalista precisa ser baseada na eliminação de conflitos para que ela possa determinar todas as ações proibidas e todas as ações permitidas. Isso vai resultar no sistema chamado anarcocapitalismo, onde a lei única que rege a sociedade é a propriedade privada. Assistam as minhas playlists, eu tenho uma playlist de anarcocapitalismo, playlist de economia. Você pode ajudar esse canal através do Apoia-se, onde você financia vídeos de economia que eu faço mensalmente. Você pode doar Bitcoin pelo Patreon, inscreva-se no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.